Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós te louvamos, te bendizemos e queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas, oh, para ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, usa a tua serva Sueli, Senhor. Oh, Senhor, e através dela, fala conosco. Diz tudo o que precisamos ouvir. Senhor Jesus, ilumina nossa irmã, direciona. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor proverá todas as coisas que necessitamos. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nós cremos, confiamos em Ti, ligamos essa oração da terra aos céus e te pedimos, Senhor, derrama bênção sem medida sobre a nossa amada irmã Sueli. Oh, Senhor Jesus, que ela fale tudo que o Senhor permitir que ela fale. Senhor Jesus, que essa palavra que hoje ela vai falar possa ficar amalgamada em nosso espírito, que venha como grande luz para nos direcionar. Senhor Jesus, amém. Sim, Senhor Jesus. Senhor, eu sou apenas uma serva tua. Senhor, eu estou aqui para tu me usar, Senhor. Boa noite, Senhor. Me usa. Oh, Senhor, me usa como teu instrumento. Senhor Jesus, me dá um coração de humildade, Senhor, um coração voltado a ti. Senhor, nessa noite, fala por mim, Senhor. Fala a tua vontade, fala o teu querer. Me usa, Senhor. Oh, permita-me tocar em ti. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, então. Jesus é o Senhor. Você está me ouvindo bem, não tá? Amém, amém. O tema dessa noite é a voz que eu devo ouvir, Senhor Jesus. Então, a pergunta nessa noite para cada um de nós é a voz que devemos ouvir. Qual a voz que devemos ouvir? Ó Senhor Jesus. Irmãs, na verdade, me despertou o desejo de trazer o tema dessa mensagem, porque hoje a gente está vivendo em um cenário de guerra. Ó Senhor Jesus. Então, quando a gente está vivendo ali em um momento de guerra, a gente ouve muitas vozes, né? E impede de a gente ouvir a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãs, hoje há dois tipos de voz: a voz do Senhor e a voz de Satanás, né? Então, a gente vai começar abrindo a nossa Bíblia em Gênesis 2:16. A Jússia, você pode ler para a gente? Pode repetir, por favor? Gênesis 2:16. Amém. Amém. Jesus. Amém. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor ele falou. O Senhor hoje ele fala, né? O Senhor ele fala hoje para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Então agora a gente vai desfrutar. Você continua lendo aí, Deuteronômio 5:24. Amém. Aleluia. E dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê, né? Hoje o Senhor, no meio de toda essa situação que está ocorrendo, nesse cenário de guerra, o Senhor ele fala para cada um de nós. Mas Satanás ele vem, né? Impedir da gente ouvir o falar do Senhor. Aí se a gente for aqui, aí mesmo em Gênesis, gente, 3:1, a gente vê aí, né, o falar de Satanás. Ju, se você pode ler novamente? Amém. Amém. Mas a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então a gente vê, né? A gente vê aqui dois tipos de falar: o falar de Deus e o falar de Satanás. Senhor Jesus, hoje a gente está vivendo em um mundo que há vários tipos de falar, né? A gente ouve muitas vozes. E aí eu anotei aqui um ponto. Eu anotei assim, falando assim: hoje a gente está dando ouvido a tantas vozes e não estamos dando prioridade à voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãs, hoje a voz que devemos ouvir é a voz do Senhor. Senhor Jesus, é, irmãs, muitas vezes nós nos desgastamos com tantas coisas que não nos edifica. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, devemos ouvir a voz que vai dominar o nosso ser. Essa voz é a voz do Senhor. Senhor Jesus. Aí eu vou ter aqui também, né? Irmã, o Senhor fala com a gente todo o tempo, mas nós que nos distanciamos do Senhor e não conseguimos ouvir sua voz. Senhor Jesus, Deus ele fala com você por meio da palavra e você só consegue ouvir a Deus por meio da palavra. Então, hoje, a gente está ouvindo, né? A gente está ouvindo a palavra profética. Hoje, Deus ele está falando para cada um de nós por meio da palavra profética. Senhor Jesus, mas também a gente vê que muitas coisas hoje está tentando nos impedir de ouvir o falar do Senhor, Senhor Jesus. Então, realmente, a gente precisa realmente estar desfrutando do Senhor para que realmente a gente conheça a voz do Senhor. Assim que o Senhor nos chamar, assim que o Senhor falar, a gente possa realmente conhecer a voz do Senhor, porque a gente sabe que tem outras vozes nos chamando. Ó Senhor Jesus. Então, como eu falei, né, no início, hoje a gente está vivendo em um cenário de guerra. E a nossa arma hoje para vencer tudo isso é a palavra. Nós precisamos realmente estar desfrutando da palavra de Deus. Senhor Jesus, precisamos, irmãs, cortar o alimento do inimigo. Ó Senhor Jesus. Aí, às vezes a gente pergunta assim, o que realmente é o alimento do inimigo? Tudo aquilo que vem ao contrário de Deus. Tudo aquilo que não vem de Deus é alimento para o inimigo. Hoje, às vezes a gente liga a televisão, né? A gente só vê falar morte, 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 morte. A gente nunca vê falar, fulano está vivo, fulano sobreviveu, isso só vê falando morte, morte. Isso causa, como a gente ouvimos, né, no sábado, o jovem Kaique falando ali para nós. Então, hoje, essas coisas que a gente fica vendo, ouvindo, isso começa a atingir a nossa mente. Então, isso se torna alimento para o inimigo. Senhor Jesus. Então, hoje nós precisamos nos voltar realmente ao Senhor e ouvir o falar do Senhor. Senhor Jesus. Hoje o Senhor está dizendo para cada um de nós: vem, eu sou tudo que você precisa. Senhor Jesus, o Senhor é tudo que nós precisamos hoje para conseguir vencer e passar por tudo isso. Mas às vezes a gente ainda fala assim, peraí ainda, Senhor, deixa eu ver essa reportagem aqui, deixa eu ver essa notícia aqui, deixa eu saber de fato como foi que aconteceu. E a gente acaba nos distanciando do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente vai agora, irmão, também desfrutar um pouco da Bíblia, tá? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí em João 10, 27. Vamos começar a ler um pouquinho. Ó Senhor Jesus. Quem achar pode ler, viu? João 10, 27. Amém. As Amém. minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele quando fala comigo, ele fala com você, ele não fala para nos confundir. Se realmente a gente está desfrutando do Senhor, a gente está desfrutando da palavra, quando o Senhor nos chamar, a gente vai saber que o Senhor está nos chamando. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus, assim é como alguém realmente que também cria ovelha, né? Ali quando ela chama as ovelhas, logo ela vem, porque ela reconhece a voz do seu pastor. Ó Senhor Jesus, então hoje, se realmente a gente estiver desfrutando da palavra, né? Desfrutando da Bíblia, assim que o Senhor falar, a gente vai ouvir e vai reconhecer a voz do Senhor, Senhor Jesus, e a gente realmente vai seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Romanos 10, 17. Quem achou pode ler, viu? Amém. E Amém. assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus. 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Ó Senhor Jesus. Muito encorajador, né, irmãs? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora João 6, 45. Quem achar pode ler, viu? Amém, irmãs. Vou ler. Ó Pode. Senhor Jesus. Amém. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem de mim. Amém. Ó Senhor Jesus, né? Hoje a gente tem ouvido a palavra profética por meio dos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem se dispensado para nós, assim como tem aumentado, gente, esse vírus, essa iniquidade que está acontecendo, o Senhor também tem se dispensado, né? Para cada um de nós. Ó Senhor, tem nos alimentado. Senhor Jesus. Agora, Isaías 30, 21. Quem achar pode ler, viu? Por favor. Quanto? 30, 21. Isaías. Amém, amadas. Amém. Isaías 30, 21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Aleluia. Então, como eu disse ali, né? O Senhor, Ele está nos chamando, Ele está dizendo para cada um de nós que Ele é o caminho. Tudo que precisamos, o Senhor, Ele é. Então, hoje, o Senhor, Ele está mostrando para cada um de nós que Ele é a nossa esperança, né? Satanás, ele mostrou ali a Eva um Deus falso, um Deus mentiroso. Mas nós hoje temos, por meio da palavra profética, nós temos visto que nós temos um Deus de esperança. Nós precisamos crer e confiar nesse Deus. Nós precisamos nos agarrar essa palavra que hoje o Senhor tem se dispensado para cada um de nós. Senhor Jesus, é isso que vai nos guardar, irmãos. É ouvir a palavra de Deus. É desfrutar da palavra de Deus. Essa é a nossa arma, irmãos, para vencer, né, esse cenário de guerra que a gente está vivendo hoje. Senhor Jesus. João também 8, 47, irmãos. Quem achar pode ler, por favor. João o quê? João 8, 47. Amém. Quem é de Deus, quem é que quer falar, fale. Quem ia falar, fale aí. Amém. João 8, 8, 47, meu amor. Né? É. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, Amém. 47. Quem é de Deus, já leu? Você leu? Amém. Ó Senhor Jesus. Então, Amém. Ouviram? Cortou, não foi? Não, Foi, cortou, Joselice.
Acho que é a internet, mas vamos lá. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ouviu agora? Ouvimos. Ó Senhor A internet Jesus. está chovendo, fica uns pilando. Então, como a gente ouviu, né? Se nós somos de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, né? Como a gente desfrutou ali. Quando a gente está desfrutando do Senhor, da palavra de Deus, quando o Senhor nos chamar, a gente não vai ficar despercebido, a gente vai atender o chamamento do Senhor. A gente não vai se confundir, porque o Senhor, quando Ele vem te chamar e me chamar, Ele não vem nos confundir, porque Ele me conhece e Ele te conhece. Ó Senhor Jesus, então hoje, irmãs, como eu vou continuar falando, hoje a arma que nós temos para vencer tudo isso, para permanecer em nós a nossa fé, né, a nossa esperança, porque nós temos um Deus vivo, um Deus de esperança, e hoje nós precisamos nos agarrar a esse Deus, mas para isso nós precisamos realmente estar desfrutando da palavra. Ó Senhor Jesus, aí eu escrevi aqui uma parte assim, dizendo assim, como saber se Deus está falando comigo? Como eu posso saber quando Deus está falando comigo? Por meio da palavra, por meio de ler a Bíblia. Senhor Jesus, não tem outra maneira de Deus falar com você e você falar com Deus. Só por meio da palavra, só por meio da Bíblia. Senhor Jesus. E também o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele tem os seus meios, Ele não desiste de nós. Então Ele pode falar por meio de outras pessoas também. Ó Senhor Jesus, na vida também, na vida diária, o Senhor Ele pode falar para com cada um de nós. O Senhor, Ele se revela por pensamentos, né? Às vezes a gente está num pensamento positivo, nosso pensamento pode estar no Senhor e o Senhor pode falar. Uma coisa é certa, o Senhor Ele não desiste de nós. Senhor Jesus. Então, nós precisamos estudar a Bíblia, orar. A oração é falar com Deus. Nós precisamos estar orando a todo momento. Há um ponto-chave, a oração. Por meio da oração, você se conecta com Deus e Deus com você. Senhor Jesus. Então, irmãs, essa é a nossa arma que nós temos hoje, né? É nos apegar à palavra. Senhor Jesus, nos fortalecer na palavra, irmãos. Nós precisamos a todo momento, né? Ó Senhor Jesus. E a gente está vivendo em um mundo hoje, uma palavra sobre que voz eu devo ouvir. A gente tá vivendo em um cenário de guerra hoje, irmão. Que louvado seja o Senhor, que nós temos o Senhor, nós temos a igreja, nós temos os irmãos, né? Para nos ajudar. Então, precisamos realmente estar a todo momento desfrutando, né? E estar sensível ao falar do Senhor, para quando o Senhor nos chamar, a gente ainda, vamos dizer assim, eu estou aqui no quarto, o Senhor ele pode me chamar aqui no quarto, mas eu posso não estar desfrutando do Senhor e eu ainda abrir a porta para procurar o Senhor lá fora, sendo que o Senhor está falando comigo no quarto. Mas o Senhor ele não desiste. E o Senhor ele permanece ali no quarto me esperando e o Senhor ele torna a me chamar até eu ouvir a sua voz, porque ele não desiste de nós. Senhor Jesus. Então, irmãs, eu encorajo a cada um de nós nessa noite a desfrutar da palavra, a ouvir a palavra profética, porque o Senhor ele está se dispensando. Eu vi o Pedro falar outro dia na live dele que aquilo eu fiquei assim, meu Deus, me dá Senhor, essa capacidade de um dia eu poder falar isso também, o que ele falou, tá? Não é que a gente não tenha, porque o Senhor, ele nos dá, ele nos capacita, ele se conecta com cada um de nós por meio do nosso espírito, cabe a nós se dar ao Senhor. Então, ele falou ali, se hoje ele fosse chamado para dar uma palestra em um lugar aí grande, ele não ia temer, assim, dizer assim, eu não vou poder ir porque eu não estudei, eu não desfrutei. Por quê? Porque ele falou que ele está vivendo isso. Então, se convidar ele para fazer isso, ele vai, porque hoje ele está vivendo isso, a realidade dele é essa, é viver Cristo. Então, hoje, se eu e você estamos realmente vivendo e desfrutando Cristo, irmão, não tem como outra coisa vir nos desfocar, tá, da realidade, do que precisamos viver, que a realidade é Cristo.
Senhor Jesus. E nós precisamos realmente, irmãs, estar realmente nos apegando mesmo na palavra do Senhor, desfrutando a todo momento, um encorajando o outro, né? Porque hoje, na verdade, tem muito irmão que está precisando do nosso encorajamento. Então, nós precisamos nos encorajar para encorajar um ao outro. Não é por falta de comida. A gente, quando não se alimenta, a gente fica fraco, não é isso? A gente não consegue até mesmo falar. Quando alguém fala, a gente já fica nervoso. Ah, estou fraco, não almocei, não fiz isso. Mas hoje não é por falta de palavra, irmão. Não é por falta de palavra que o inimigo ele está tentando e consegue atingir a nossa mente. Tentar, tudo bem, ele tenta o tempo todo. Mas nós temos alimento. O Senhor está falando para nós. O Senhor está se dispensando para cada um de nós. Então, irmão, ao invés de a gente dar lugar para Satanás fazer o que ele bem quer com a nossa mente, com o nosso ser, com o nosso coração, vamos cortar o alimento dele, tá? Vamos cortar o alimento dele. Tudo que não vem de Deus é alimento para ele. A gente pergunta assim, o que é alimento para ele? O nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa opinião, o nosso eu sou, o nosso eu acho, tá? Tudo isso é alimento para ele. Tudo que não vem de Deus é alimento para Satanás. Hoje, quando a gente liga a televisão e senta para assistir as notícias que está acontecendo, que a gente não vai dar jeito nenhum, tudo isso é alimento para ele. Por quê? Porque ele vem atacar a nossa mente. Irmão, vamos tomar posse daquela oração que a gente ouviu, a oração de guerra. Aquilo ali que a gente tem que tomar posse, tomar como realidade. Viver aquilo ali como realidade. Ali, irmão, foi o próprio Deus se dispensando para cada um de nós. Em todo o tempo de vida de igreja, como o irmão falou, a gente nunca viu uma coisa dessa, irmão. A igreja ali, né? O Senhor unir todos os seus filhos ali. Porque as igrejas em toda localidade, no mundo todo, se comoveu ali naquele momento, se uniu em uma só fé, um só mover. Então, a gente não pode quebrar essa unidade. A gente não pode quebrar, irmão. Então, eu vou parar por aqui, porque eu não sou de falar muito mesmo, mas eu espero que ajudou vocês em alguma coisa e também me ajudou. Eu creio que me ajudou muito, viu, irmã? Porque hoje eu descobri coisas que, sei lá, eu não tinha. Então, por meio dessa... eu vou contar algo para você rapidinho aqui. O que aconteceu? Domingo, dia de domingo aqui, a gente está tendo reunião das irmãs. Olha só o que aconteceu. Domingo seria eu. Eu falei, Senhor, domingo eu não vou desfrutar. Eu não estou com vontade de desfrutar domingo, eu não vou compartilhar domingo para as irmãs. Eu ainda li, chamei uma irmã para desfrutar comigo, porque eu estava sem vontade nenhuma. Eu falei, não vou desfrutar. Aí fiz um convite a uma irmã e ela aceitou. No mesmo momento que eu fiz o convite à irmã, a irmã Simone me mandou uma mensagem. O senhor precisa de você, se você puder, para você compartilhar na quinta-feira. Irmã, eu não tive como dizer não, porque eu pude ver ali o amor e a misericórdia de Deus para comigo. Ó Senhor Jesus, que voz eu estou ouvindo, irmão? Então eu preciso ouvir a voz do Senhor. E louvado seja o Senhor, que eu ouvi a voz do Senhor e eu pude voltar. Aonde eu estava, eu pude voltar e me arrepender. Então, eu não fiquei para desfrutar no domingo, não, que seria mais tempo ainda para mim. O Senhor me botou para desfrutar antes. Porque eu achava que domingo estava muito pouco tempo para me desfrutar no domingo. Aí o Senhor botou para me desfrutar na quinta-feira. E aí, irmão? Entendeu? Então, é o Senhor mostrando para mim, você precisa desfrutar de mim. É a arma que você tem hoje para vencer tudo que vem até você. Então, a gente precisamos nos apegar, irmão. Então, por meio dessa experiência que eu tive, é por meio dessa experiência que eu estou desfrutando dessa palavra aqui hoje, em cima da experiência que eu tive. E assim que Simone me mandou, no mesmo dia eu mandei o tema para ela, né? Porque eu não podia mais perder tempo. O Senhor, eu sei, ele não vai desistir de mim. Ó Senhor Jesus, mas ele precisa de mim hoje, ele precisa de mim, tá? Jesus é o Senhor, amadas. Fico por aqui, tá bom? Amém. Senhor Jesus. A primeira irmã que aparece aqui para mim é Consuelo. Ó, Senhor Jesus, eu tô aqui gritando com esses meninos, tá fazendo a maior bagunça lá, viu? Meu Deus do céu. Ó, Senhor Jesus, que palavra preciosa. É sim. Não é como nós queremos, mas é como o Senhor quer.
né? O Senhor é aquele que nos conduz, né, pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Então, louvado seja o Senhor, que você ouviu a voz do seu pastor, né? Senhor Jesus. Muito rica essa palavra. A gente vê que, desde o começo, né, o Senhor vem nos dando esse alerta, que nós precisamos identificar a voz do nosso pastor. Não podemos confundir a voz do nosso pastor com qualquer outro tipo de voz, né? Senhor Jesus, precisamos estar sempre guardados à voz do nosso pastor, né? Senhor Jesus, ela nos proporciona paz. E eu botei um ponto, eu anotei algo aqui. Como eu posso saber se Deus está falando comigo? Como é que eu posso saber se Deus está falando comigo? Primeira coisa é se eu leio a Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando para mim. Então, se eu leio a Bíblia, se eu amo a Bíblia, se eu leio a Bíblia, então eu tenho fé, Deus está falando comigo. Eu vou ter a certeza, eu vou ter a convicção de que Deus está falando comigo, né? Senhor Jesus, então, esse para mim é o primeiro ponto. Eu ler a Bíblia vai desenvolver em mim, né, a fé, ouvir os profetas, né? Ouvir falar dos profetas, Senhor Jesus, né? E isso vai me proporcionar também uma paz interior. É a certeza que Deus está falando, né? A paz interior, você não fica, sabe, aquela sensação de que você tomou um susto assim, o coração dispara. Não. Você sente a paz, né? Senhor Jesus. E você ali consegue ter o domínio sobre o seu ser, né, Senhor Jesus? E você consegue louvar. É muito rico, porque quando você consegue ouvir a voz do Senhor, uma das coisas é quando você consegue estar louvando, né? Se você louva, se você tem um hábito sempre de louvar e você consegue realmente ali louvar, então você é aquela que ouve a voz do seu pastor, né? Senhor Jesus. Então, hoje, realmente, no mundo, Satanás, as coisas que os irmãos têm nos mostrado, né? Como alimento diário, vem nos alertando, né? Sobre as coisas, né? Os idealismos, né? Que estão acontecendo. Então, a gente precisa nos fortalecer no Senhor, né? Precisamos, cada vez mais, ler a palavra do Senhor para ouvir a sua voz e não nos deixar ser enganado. Até mesmo, né, uma conversinha aqui, uma conversinha ali, quando a gente vai ver, a gente está concordando, né? Por quê? A gente só concorda se a gente não estiver ouvindo a voz do nosso pastor. Porque se a gente estiver ouvindo, ele vai falar no nosso interior. E a gente, imediatamente, a gente identifica que aquilo ali não é do Senhor, né? Então, louvado seja o Senhor. O ponto que o que eu mais toquei mesmo foi isso, é que eu quero cada vez mais ler a palavra do Senhor e ouvir os profetas para poder estar conectada e ouvir a voz do meu pastor. Jesus é o Senhor. Amém. Jó, é tu, minha filha. Amém, amado. Obrigado, Senhor, por essa palavra nessa noite. Uma vez, né, eu orava, falava tudo para o Senhor e saía, né? Aí uma vez um irmão falou assim, uma experiência dele, né? Quando você fala com alguém, tem um diálogo, né? Um fala e o outro fala. Aí a irmã hoje falando como ouvir a voz do Senhor, né? Aí ele disse, a gente ora, dá todo o nosso recado ao Senhor, depois sai da presença. Ele disse, e aí não ouviu a resposta? Ele voltava para falar com o Senhor. E como é que nós ouvimos a voz do Senhor? Por meio da palavra. E aí, quando eu comecei a orar, aí eu orava, e depois que eu termino de orar, eu vou ver o que Deus vai me falar. Aí hoje o Senhor vem com essa palavra, né? Que voz nós estamos ouvindo. E a nossa referência para saber quem estamos ouvindo é exatamente a direção que a palavra foi usada pela irmã hoje. Que diz a oração, né? Ela se conecta com Deus e é por meio da palavra. Então, esse é o caminho, né? De ouvir
a voz do Senhor. Quando não estamos ouvindo essa voz, automaticamente nós vamos ouvir outras vozes. Sem a palavra, nós não temos direção. Então, a voz do Senhor é a palavra, né? Ele é o verbo, né? Que se tornou carne, a palavra de Deus. Então, a palavra, ela introduz como fé em nós. Então, o que nós estamos ouvindo, né? Então, eu toquei muito nessa palavra que o que nos leva a Deus, a nos conectar e ouvir Ele, é a palavra. Então, precisamos estar agarrados o tempo todo na voz do Senhor, porque se Ele é a voz, se eu não estou nele, eu vou ouvir outra coisa. Então, assim, o Senhor deixou bem claro para nós que essa comunhão ela tem que existir. Aí eu lembrei, né? Se eu só falo, eu não ouço. Então, eu preciso ouvir. Então, que voz eu estou ouvindo? Eu falo, depois eu digo, sim, meu Senhor, e agora? Vou ouvir também a sua voz. Então, eu senti assim que muitas vezes o que o Senhor está mostrando para nós é que a gente fala demais e não ouve. Então, perdido, sem ouvir a direção do Senhor, nós vamos ouvir várias vozes. Então, hoje, o Senhor, graças ao Senhor por essa palavra, que o Senhor usou essa irmã para nos falar que precisamos, nós temos 2 ouvidos, irmãs. Um fala de um lado, ó, e o outro fala do outro. Mas se os 2 ouvidos estiverem conectados com Deus, nós teremos uma direção o tempo todo. Amém. Amém. Mara. Amém, minhas queridas. Boa noite. Com esse título, A Voz que eu Devo Ouvir, o que eu mais ganhei é que o meu ponto de partida tem que ser a Bíblia. A Bíblia, ela fala da unção, que a unção nos ensina todas as coisas. E a Sueli falou uma frase que eu gostei muito. O que vai nos guardar é ouvir, o que vai nos guardar é ouvir, ouvir e guardar a palavra de Deus. O que vai nos guardar é ouvir e guardar a palavra de Deus. Aí eu procurei um versículo aqui, que está em Tiago 1:22, que diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós temos que ouvir e praticar. Para nós ouvirmos, para nós conhecermos a palavra de Deus, nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. E assim, nós vamos saber se a voz é de Deus ou se a voz não é de Deus. A gente ouve muitas pessoas falam, né? Eu atirei, eu dei facada, porque eu ouvi a voz. Eu ouvi uma voz e falava, faz isso, faz uma coisa. Aí, uma coisa errada, né? E a pessoa está ouvindo ali e ela faz a coisa errada, porque é a voz que ela ouviu. Então, para nós já fica um pouco mais fácil discernir se é a voz de Deus ou não, porque nós conhecemos a palavra, nós lemos a Bíblia, né? Então, nós somos aquelas ovelhas que ouvem a voz do pastor. Nós já ouvimos o Esdras falando que uma experiência lá que eles fizeram e que as ovelhas, um pastor chamou as ovelhas e elas não saíram do lugar, elas ficaram quietinhas ali, elas não se mexeram. E aí, o pastor delas, das ovelhas que cuidava delas, e ele veio e chamou. Aí, todas elas vieram para o lado desse pastor de ovelhas. Então, nós temos que ser essas pessoas que saibam discernir se a voz é de Deus ou se a voz não é de Deus. Eu ganhei muito também nesse versículo aqui, né? João 10:27, que diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então, foi o que eu entendi. Temos que ter intimidade com a palavra, intimidade com o Senhor, e temos que ter o nosso ponto de partida, que é a palavra de Deus. Amém.
Amém, Senhor Jesus. Irmã Maria Conceição. Microfone, Abre o irmã. microfone. Está fechado o microfone. Isso. Amém, irmã Júcia, obrigada. Me tocou muito quando a irmã falou, inclusive ela chegou a falar 3 vezes, assim como um alerta para nós, né? Tudo que não vem de Deus é alimento para Satanás. E toca a nossa mente. A gente tem que fazer realmente a separação. Ela fez a pergunta aqui, como saber se Deus está falando comigo? Então, como é que ele fala comigo? Por meio da palavra, por meio, pode usar um irmão, né? Através da oração, né? E a irmã também repetiu, ele não desiste de nós, aleluia, porque o Senhor não desiste de nós. Ele continua investindo em nós, para que nós cresçamos em espírito, para que nós leiamos sua palavra, e não é somente ler, é ler e praticar. Porque de nada adianta ler, saber, ter um vasto conhecimento, e não praticar nada. É bom aprender, é bom ler a palavra, mas bom também é praticar, é vivenciar a palavra, praticando aquilo que o Senhor nos ensinou, porque ele foi, assim, um grande exemplo para nós na nossa vida. Ele veio e sofreu por nós, e ele praticava aquilo que ele pregava, né? Nós temos ouvido muitas vozes, como a irmã falou, às vezes se distrai vendo um programa de televisão, mas nós precisamos dar prioridade para a voz do Senhor, né? Porque não podemos e não devemos estar gastando tempo com coisas que não nos edificam. Precisamos ouvir, gastar nosso tempo com o que nos edifica. Agora mesmo nós estamos aqui no meio de uma reunião maravilhosa, de uma palavra de alerta para nós, e isso só está nos edificando, né? Porque a irmã repetiu também, a nossa arma é a palavra. Como é que a gente se defende dos ataques de Satanás? Os ataques de Satanás, Jesus mesmo se defendia dentro da palavra. Quando Satanás atacou o Senhor, oferecendo pão, ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, então, o Senhor nos diz, vem, eu sou tudo que vocês precisam, né? Então, precisamos verdadeiramente desfrutar. Eu também fui tocada nesse versículo, que a gente já viu tantas vezes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhece, sabe quem eu sou. Então, precisamos verdadeiramente ser essas ovelhas que ouvem e conhecem a voz do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Nívia Maria Pacheco Borges. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É muito boa a palavra, viu? Realmente nós temos que estar atenta a ouvir a palavra do Senhor, né? Ouvir a voz do Senhor. Porque hoje são tantas vozes que se a gente não tiver ali alicerçado mesmo na palavra do Senhor, a gente vai ouvir outras vozes que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. A irmã leu aqui em João 8, não me lembro bem o versículo, que diz assim, quem é de Deus ouve palavras de Deus,
Então, não devemos ouvir outras coisas que não sejam de Deus, não é? Como as coisas de televisão, de jornais, de falatório de rua, nada dessas coisas nos interessa, que não seja a palavra do Senhor. As coisas que não são de Deus, a gente tem que tirar de nossa vida, porque não é a palavra, não edifica, não nos edifica em nada. E lá em João 10, diz que somos ovelhas do Senhor. A Bíblia diz também que nós não somos só ovelhas, mas sim o rebanho do Senhor. Então, as ovelhas e o rebanho de ovelhas, elas ouvem o seu pastor. Então, é o nosso papel aqui, que nós somos as ovelhas do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Então, nós temos que ouvir só a palavra do Senhor. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Conhece a voz do seu pastor. Nós, quando ouvimos a palavra do Senhor, não tem como nos confundirmos com outras vozes. Então, se nós estivermos alicerçados na palavra do Senhor, pode vir qualquer outra voz, a gente não vai ouvir, porque nós conhecemos o nosso pastor e o nosso pastor nos conhece. Então, Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Fecha o microfone, Nivinha, que eu estou ouvindo a voz de Pacheco Borges aí. Misericórdia. Ele está conversando com Maria Antônia. Karine. Amém. Eu estou toda me tremendo de frio aqui, misericórdia. Mas a palavra do Senhor nos esquenta, Senhor Jesus. E essa palavra, ela é luz para os nossos caminhos. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, viu, Su? Senhor Jesus, diante daquele compartilhado do nosso irmão, né, do psicólogo, ele falou ali sobre a mente, né? Aí eu fiquei aqui só refletindo com essa palavra também de hoje que Sueli falou para nós, e ele falou ali que a mente da gente é como um carro, né? Um carro muito veloz, mas ele precisa de um motorista. Então, quem é a dona da nossa mente? Deus deu uma mente e Deus também deu a gente para dominar essa mente, né? Nós somos quem domina a nossa mente. Mas Satanás, ele investe potentemente na nossa mente. E com mentiras. Tudo que ele fala para nós são mentiras, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Até com coisa de doença, irmãs. Eu já passei por essa situação de Satanás colocar algo em minha mente ali. E eu não aceitei. Eu não aceitei, irmãs. Eu não aceitei. E foi uma mentira dele. Uma mentira. Então, hoje, não só precisamos ouvir a voz do Senhor, mas seguir o Senhor. Quando a gente segue o Senhor, né? Nós identificamos essa voz. E assim, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele não é invasivo como Satanás é. Satanás, ele tenta, ele manda as coisas e jogando mesmo com toda a potência dele, né? Mas o Senhor não. O Senhor, você vê que todas as vezes quantas passagens tem ali, né? Nos evangelhos, que o Senhor vai falar, o que queres que eu te faça? Né? O Senhor pergunta, o Senhor não é invasivo. E a voz do Senhor é essa voz que nós precisamos identificar por meio da nossa intuição. É por isso que, ó Senhor Jesus, quantas vezes o Senhor lhe falou aí que nós precisamos desfrutar da palavra, irmãs? Só por meio da palavra a gente consegue identificar. Por quê? Porque o bombardeio que vem na nossa mente não é pouco, não. Satanás, ele vem com os pensamentos o dia todo, é onde ele quer. Nos atingir é por meio da mente. Se tem um lugar um órgão no nosso ser que Satanás ele vem com a potência para nos atingir, é por meio da mente. Então, por isso que o Senhor deixou essa luz, a luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos desfrutar dessa palavra. Eu estou aqui tão regozijada que eu não estou nem conseguindo falar, irmãs. E a irmã falou, devemos ouvir a voz que vai dominar o nosso ser. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãs, porque essa palavra, quando ela entra em nós, né, que causa essa reação,
causa a reação de rejeitar as mentiras do inimigo. Porque se não for por meio da palavra, que é luz, que vai clarear as coisas que a gente não está entendendo, porque na nossa humanidade, no nosso ser interior, né? Na nossa mente, que ainda é caída, tem coisas que a gente não entende. Então, só por meio da luz da palavra, até coisas que estão no nosso oculto, que a gente não sabe, que a gente peca só por meio da palavra. Então, louvado seja o Senhor, né? Que nós temos essa arma poderosa para derrotar contra as investidas do diabo. Senhor Jesus, o Senhor disse que multiplicar, encher a terra, né? Sujeitar e dominai sobre as criaturas daqui da terra. Então, nós podemos, por meio do Senhor, dominar sim, se a nossa mente estiver subjugada ao Espírito por meio da palavra. Irmãs, eu estou muito feliz. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Rita. Amém, irmãs. De fato, eu estou sentindo o que Karine tá falando aí. Né? Eu não estou sentindo frio, não. Eu estou tremenda da palavra. Ó Senhor Jesus. Eu tremi agora diante da palavra, porque o Senhor insistentemente está falando, hoje está falando através de Sueli, insistentemente falando de a gente ouvir o falar dele, né? Ouvir o falar. Repetitivamente ele está falando. Ele está falando hoje o quê? Através de quê? Da palavra profética. Então ele está falando, né? Ele não para de falar. Quando ela falou de ouvir a palavra, eu lembrei de imediato do falar. O Senhor construiu, tudo que ele criou foi no falar, né? Tudo que ele fez foi no falar. Então, o verbo hoje é ouvir. A palavra ouvir é uma ação, né? Assim como o falar é uma ação. Então, o verbo ouvir, é como a irmã falou, eu acho que foi, eu não me lembro quem foi o Ivone que falou exatamente isso. A gente, até na oração, a gente fala muito, mas na hora de ouvir é bem complicado. Eu oro muito para o Senhor por isso, porque eu tenho essa dificuldade. Cada um de nós temos uma dificuldade, né? E eu falo muito, é uma característica minha. Mas eu sempre peço ao Senhor que eu possa ouvi-lo. Mas hoje a palavra principal do que isso ele falou é a escolha. Escolher é algo que é a palavra-chave dessa noite, né? É a nossa escolha. O que a gente coloca ou não na nossa mente. O que a gente coloca ou não no nosso coração. Tudo depende da escolha, né? Por isso que o Senhor diz que a gente coloque nossa mente no Espírito, para que a gente possa ter vida e paz. Então, o ouvir, quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, de se aprofundar na palavra dele, se aprofundar na oração, principalmente, que é outro ponto-chave para ouvir. Para ouvir, você tem que orar. Orar não é um monólogo, onde a gente só fala. Orar é ouvir, né? Especialmente quem ora pelas madrugadas vai experimentar o ouvir, né? Vai experimentar mais o ouvir do que o falar. Então, a oração é um ponto muito importante. E quando Sueli começou a compartilhar, eu me lembrei de imediato de uma experiência que eu tive logo no início da vida da igreja, quando começamos a nos debruçar a praticar a palavra, a gente ouve mais facilmente o Senhor falando. Não só quando a gente está lendo a Bíblia, mas falando de forma real no nosso dia a dia. E eu tive a experiência de sair para a pregação do Evangelho aqui na Candolândia, que é um bairro de Santo Amaro. E aí eu saí com um casal. E um casal que servia a vida da igreja, eu era muito nova no viver da igreja. E aí, naquela noite, estava fazendo calor. E, de repente, na hora de sair, eu ouvi o Senhor falar, pegue o casaco. Só que eu achei que era coisa da minha mente, porque eu não tinha ouvido ainda o Senhor falar comigo assim, de uma forma tão simples. E aí, coisa da minha mente, o calor do nada, eu não vou levar. Aí, quando chegou lá, eu cheguei dentro do carro, voltando, começou a esfriar. Aí eu, meu Deus, aí o irmão Dinho, que foi Esdron,
me falou assim, o que foi, minha irmã? Aí eu contei a experiência que eu tive de ouvir o senhor falar, ele se acabando de rir, dando risada, todo mundo no carro dando risada, eu digo, ô gente, foi o quê? Que eu não estava entendendo ainda. Aí ele, o senhor foi que falou com você. Eu disse, oi? Eu não acredito. Foi o senhor que falou comigo. Gente, eu não sabia ainda discernir, né? Porque era muito, muito bebê ainda. Mas olha o que a palavra nos leva. Nos leva a ter experiências das pequenas até as grandes. Então, ouvir falar o Senhor falar, mesmo quando nós não queremos ouvir o Senhor acha os meios de falar com a gente. Por exemplo, quando ela falou da palavra, eu me lembrei do caso de Balaão. Balaão, ele não queria ouvir. O Senhor deu uma ordem, mas ele não quis ouvir. O que foi que o Senhor fez? Ele fez a mula falar com ele. Então, irmãos, o Senhor acha os meios de falar. E hoje temos que discernir e escolher o que ouvir, né? Esse é o segredo. Se escolhemos estar do lado do Senhor, no Espírito, ter intimidade com Deus, nós vamos saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Glória a Deus pelo viver da igreja, porque temos esse privilégio de ouvir essa palavra de hoje, né? Jesus é o Senhor. Amém. Minha sogra, liga o microfone, minha sogra. Fale perto aí do celular, viu? Para a voz não sair longe. Amém. Pode falar, tá todo mundo te ouvindo. Amém. Eu vou ler aqui um versículo. Senhor Jesus, tudo que vem de Deus, tudo que não vem de Deus é alimento para o inimigo. Senhor Jesus, o meu versículo também, 30, 21. Deixa eu ver se eu marquei aqui. 30, 21 de Isaías. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu não estou chegando direito. Quando te desviar para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Senhor Jesus, esse versículo aqui de Isaías 30, 21, o que eu pude entender é que às vezes a gente está ouvindo palavras erradas, mas o Senhor nos ensina que o caminho que nós devemos andar, né? Que o Senhor não quer que a gente ouça a palavra. Aí, Deus não fala. Que o Senhor quer que a gente ouça o que Ele está falando. E não palavras em vão, palavras que não edificam. O Senhor quer que a gente esteja ouvindo a palavra profética para cada um de nós ser edificado. Se a gente não ouvir a palavra profética, a palavra que o nosso pastor fala, nós sabemos quem é esse pastor, né, que é Cristo, a gente não podemos ser edificada. A gente só vai ser derrotada. Porque a palavra que não vem de Deus, a gente sabemos que é a palavra derrotada, é a palavra do inimigo. Então, aqui a gente ouviu a palavra de hoje pela irmã Sueli. Ela falou para cada uma de nós que nós não devemos ouvir a palavra
a palavra que não edifica a todos nós. Nós cristãos devemos ouvir a palavra profética, valorizar a palavra de oração, uma palavra de oração, estar em oração constante, para que nós só podemos ouvir a palavra e ser alimentados pela palavra do Senhor. Nós não devemos dar vez à palavra do inimigo. Quando é que a gente pode dar ouvido a uma palavra negativa, que chega assim uma pessoa amiga e venha dizer aquilo que você vê, que não está me edificando em nada. Qualquer pessoa diz assim, poxa, essa palavra que esse povo falou aí só me trouxe tentação. A gente aí não dá ouvido mesmo, porque eu não dou. Devemos ouvir a palavra profética que edifique cada um de nós. Senhor Jesus, tudo que não vem de Deus é alimento para o inimigo. Porque devemos ouvir a palavra de Deus. Senhor Jesus. Gostei muito da palavra de hoje, né? Uma palavra para que a gente esteja edificado e que a gente possamos ouvir a palavra de Deus dia a dia. É o que nos temos edificado, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a Bíblia. Todos os dias a gente tem que ler a Bíblia. Minha Bíblia vive dia e noite aos meus olhos. Porque se alguém pensa que eu não leio a Bíblia, porque sou cristã há muitos anos, eu leio a Bíblia todo dia, ainda mais nos dias de hoje, que a gente só vê tentação, só vê conversa ruim, só vê coisas mesmo para não edificar a gente, porque essas coisas levam a gente a estar muito pensando em coisas ruins cada dia. Então, para a gente estar fortalecido, como eu estou, eu sempre estou na palavra, eu sempre estou ouvindo e lendo a palavra. Esses tempos, eu tenho orado muito pouco, assim, nos grupos. Eu acho que até as irmãs têm notado isso. Meu erro, quem sabe, sou eu mesmo. Não precisa as irmãs dizer meu erro, não, que meu erro, quem corrige, sou eu mesmo. Mas eu oro. Nesse dia teve uma irmã que falou aí, quanto é bom, acho que foi a irmã Rita, orar nas madrugadas. Esse dia mesmo eu não estou tendo sono para dormir. O que é que eu faço? Se eu não tenho sono para dormir, a menina que dorme aqui comigo, que é minha neta, está dormindo, o que é que eu faço? Eu estou orando e invocando o nome de Jesus. Eu vou fazer o quê, pelo amor de Jesus? Cada dia mais eu tenho que orar a Ele, para que o mundo não tome conta, o mundo não me leve para esse curso dele aí, que a gente vê aí rodando todo dia, é em televisão, é aqui, ali, acolá, a gente só vê notícias ruins mesmo. Então, temos que estar em oração mesmo. Eu vivo em oração. Hoje mesmo eu estava dizendo para minha nora. Minha nora gente. Que eu sei orar a Deus para pedir vida por eles, por mim e por todos. É isso mesmo, minha sogra. É isso mesmo. Eu digo, eu oro muito. Que seria de mim, minhas irmãs? Hoje eu posso declarar isso. Se não fosse a oração da igreja, se não fosse a minha oração própria, e a oração de muitos outros que dizem que ora por mim, eu não estaria em pé, não. Mas eu agradeço muito a Deus. Em primeiro lugar, hoje eu agradeço de todo o meu coração pela vida da igreja, porque eu aprendi muito de Deus e continuo aprendendo. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, aleluia. Mas não fui eu não, viu, meu povo? Foi a outra nora de minha sogra. Glória a Deus. Giovana, vai compartilhar para a gente, Giovana? Amém, amada. Jesus é nosso Senhor. Irmãs, que palavra maravilhosa, né? Nós precisamos sempre estar atentas para falar do Senhor, né? Porque nós sabemos que estão vindo, né? Muitas notícias, muitas coisas que nos confundem, né? A mente, as nossas emoções. Mas louvado seja o Senhor, né? Que o Senhor, de novo, novamente, o Senhor traz uma palavra para nos guiar, né? Louvado seja o Senhor. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Esse dia chamado hoje, Ele vem de novo nos guiar, Ele vem nos ensinar.
Esses dias mesmo eu li aquela palavra que fala assim: ensina o caminho que o seu filho deve andar. E essa palavra é uma palavra que o próprio Deus se submete, né? Porque ele ensina os filhos, as filhas dele, o caminho que deve andar. E hoje, através da irmã, o Senhor falou conosco, né? Ouvir a minha voz. E a gente saber discernir a voz do Senhor, principalmente em tempos como esse que nós estamos vivendo, né? Que as notícias não são boas, que a gente abre, né? Às vezes, os canais que a gente tem acesso e são pessoas que são pessoas queridas, que são irmãos, que são situações. Então, o que a gente precisa realmente é nos apegar à palavra do Senhor, né? E discernir essa palavra, né? Não sei quem foi que contou aí a história da ovelha, né? Que ela não escutou a voz do pastor, que não era que guiava elas. Ela não seguiu, mas aquele que o pastor, né, que guiava elas, elas discerniram a voz. Acho que foi até a irmã que pregou. Isso para nós é um alerta. Nós precisamos ficar atentas à voz do nosso Senhor. E aonde que nós encontramos a voz do Senhor? É a palavra de Deus. Ele fala conosco através da palavra. Então, irmãs, para mim foi uma palavra muito rica e muito só vem a confirmar no nosso coração quem somos, né? Que o amor de Deus nos alcança através da palavra dele. Jesus é o Senhor, irmãs. Amém, Giovana, aleluia. Ivone de São Francisco do Conde, que temos duas, aí tem que dizer de onde é. Amém, amados. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra riquíssima, né? Também fiquei assim, pensando e encorajada, né, por essa palavra, de ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus, de fato, não podemos estar ouvindo muitas vozes, né, que vêm sobre nós. Senhor Jesus, mas a ouvir a voz do nosso amado pastor, Senhor Jesus. E é o que me chamou bastante atenção, que me tocou, que para eu ouvir essa voz, eu preciso estar desfrutando do Senhor, e eu preciso estar na presença dele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu preciso dar prioridade a essa voz do Senhor. Muitas vezes eu digo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir, quero ouvir o Senhor falar, mas muitas vezes também eu não permito, né? Ó Senhor, não escuto, ou seja, não dou permissão ao Senhor falar comigo. Senhor Jesus, mas eu preciso estar na presença do Senhor, desfrutando dele, para que ele tenha uma liberdade de falar comigo, Senhor Jesus, e por meio da sua palavra. E um versículo também que me chamou a atenção, que não é só ouvir e aprender. Ó Senhor Jesus, aqui quando ele disse em João 6,45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que é da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Senhor Jesus, é como até foi a irmã Mara que leu o versículo de Tiago, aquele que ouve e que pratica, né? De praticar também essa palavra, de aprender com essa palavra. O que é que o Senhor está falando comigo? O que é que ele quer me dizer? Ele falou, eu ouvi, agora como é que eu vou agir? Como é que eu vou reagir, né? Também esse falar do Senhor. Senhor Jesus, e que o Senhor tem a sua maneira de falar. Por meio da sua palavra, por meio dessa palavra profética, irmãs. Louvado seja o Senhor por essa palavra profética que nós temos ouvido, viu? Tem nos encorajado muito. Tem um verso também que fala que sem palavra, né, o seu povo se corrompe, mas achá-la prospera em seu viver. Senhor Jesus, é por meio de ouvir essa voz do Senhor, de ouvir a sua palavra no nosso dia a dia, irmão. Está ouvindo, está orando, está na presença do Senhor. Nós vamos ser cada dia iluminados e vamos prosseguir e vendo que a voz que nós devemos ouvir, que é a voz do Senhor, do nosso amado pastor, que nos fala cheio de amor. Graças ao Senhor por essa palavra, irmã Sueli, louvado seja o nome do Senhor, a sua experiência é maravilhosa, né? E eu digo assim, eu me lembrei do hino, que deixa te usar, né? Que fala, para curar, deixa te usar, porque quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, deixa o Senhor te usar, minha irmã. Não faça isso, porque é o que o Senhor faz, né? Você pensou que era uma data, o Senhor antecipou. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra nessa noite. Amém. Amém. Agora sim, Ivone de Feira de Santana.
Amém, irmãs? Jesus é o Senhor. É muito gratificante nessa noite em meu coração, um coração de gratidão, né, por essa oportunidade. Senhor Jesus, muito rica essa palavra, uma palavra que veio do coração de Deus para nossas vidas nessa noite, né? E assim, qual voz devemos ouvir? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que nessa noite, Senhor, possamos ouvir a tua palavra, Senhor, ouvir a tua voz. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, irmãs, eu ouvi a voz do meu pastor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãs, a arma é o desfrute, que possamos desfrutar da palavra do Senhor, para que não nos confundimos, né? Para que possamos, de fato, dar prioridade e ouvir a voz de Deus. Senhor Jesus, né? João 8:47 fala que eu sou de Deus, louvado seja o Senhor. Se nós somos de Deus, devemos ouvir a voz de Deus, né? A voz de nosso pastor. E, de fato, como filhas, nós somos de Deus, somos filhas de Deus, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãs, é muito gratificante ouvir essa palavra. Assim, eu tenho tido uma vida muito corrida, né? Não sei se as irmãs perceberam, Israel está aqui o tempo todo do meu lado, né? Então, as irmãs sabem que é um pouco complicado dar atenção ao mesmo tempo. Mas, assim, eu fui ganhar nessa reunião, irmãs. Eu vou até confessar para as irmãs, né? E, assim, que ultimamente eu não tenho ouvido a voz do Senhor, mas nessa noite o Senhor me enganou, né? Parecendo que eu estou voltando ao primeiro amor, ouvindo a voz do Senhor. E realmente, de fato, a palavra é a voz de Deus. Precisamos, de fato. Eu, nessa noite, irmãs, fui muito ganhada, muito tocada. Eu louvo o Senhor pela vida das irmãs, por essa comunhão maravilhosa. Como eu gostaria, irmãs, de todas as quinta-feiras, irmãs, estar sempre presente nessa reunião, porque essas reuniões têm nos salvado. Irmã, a reunião me salvou nessa noite. Ó Senhor Jesus, irmã, eu fico emocionada de dizer, louvado seja o Senhor pela vida da irmã Sueli, né? Que o Senhor, irmão, o Senhor te usou de maneira poderosa nessa noite. E através da irmã, o Senhor me ganhou novamente. Ó Senhor Jesus, de fato, precisamos, irmãs, ler a palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, essa palavra profética. Irmãs, a gente nunca ouviu tanta palavra como nesses últimos tempos. Então, de fato, precisamos ouvir essa palavra, ouvir a voz de Deus. Realmente, o inimigo tem usado muitas armas negativas, né, para nos confundir. Mas a palavra do Senhor é inconfundível. A voz de Deus é inconfundível. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, irmãs, nessa noite, irmãs, eu peço que as irmãs orem por mim. Ó, Senhor, não só por mim, irmãs, mas pelas irmãs em Feira de Santana. Ó, Senhor Jesus, as irmãs de Feira de Santana é carente de oração. Ó, Senhor Jesus, hoje eu saí do trabalho, saí correndo. Eu falei, hoje eu participo da reunião. E tem uma irmã aqui, que é a irmã Jússia, ela é comportora de Vitória da Conquista, irmãs. E não sabe como é maravilhoso receber os irmãos em nossas casas, porque quando a gente recebe os irmãos, a gente recebe o Senhor e os irmãos eles nos edificam. E essa irmã tem me encorajado maravilhosamente. Graças a Deus. Então, irmãs, eu peço que as irmãs de Santa Mara e as irmãs que estão nessa reunião, que orem pelas irmãs de Feira de Santana. Como eu compartilhei com a irmã Jússia, as irmãs precisam muito, sabe, de participar, de ser uma, de estar presente, e essa reunião tem nos salvado. Todas que eu participo, eu tenho participado bem pouco, como as irmãs estão vendo aqui, né? Meu Israel. E, assim, quando eu participo, eu sou salva, irmãs. E nessa noite, eu fui salva mais uma vez. Louvado seja o Senhor. Que palavra maravilhosa. Irmãs, o Senhor te usou grandiosamente. E nessa noite, eu fui salva. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Senhor.
Amém, Ivone. Você e sua nação, a Israel. Aleluia. Edilene. Amém, mães? Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz, né? E quando a luz chega, desvanece tudo que é treva. Senhor Jesus, muito bom, viu, Celício, a palavra, o Senhor te usou, e aqui a irmã começou falando, né, que é a voz que eu devo ouvir. Qual a voz que devemos ouvir? E existe dois tipos de voz, a do Senhor e a de Satanás, né? Graças ao Senhor que nós temos ouvido a voz do Senhor, né? Porque existe o inimigo, ele joga muita palavra negativa, né? Ele usa a mente da gente, fica lançando palavras negativas. Mas, graças ao Senhor, que hoje nós não damos mais ouvido ao falar dele. A gente já conhece as estratégias dele. E quando a gente vê que ele está lançando essas palavras, a gente tem as armas, né? Temos o invocar e temos também a palavra. Graças ao Senhor, louvado seja Deus, né? Por essa palavra. Aqui também ela falou, Deus está falando comigo através da palavra, né? Deus fala através da palavra por meio da oração. Louvado seja o Senhor, que o Senhor fala conosco através da oração. E nessa noite, minha irmã, eu pude perceber que eu preciso falar menos e ouvir mais, né? Porque para a gente dar o ouvido ao Senhor, temos que falar menos. Senhor Jesus, né? E o Senhor, ele não desiste de nós. Ele falou ali, ela falou que o Senhor não desiste de nós, e com certeza, o Senhor está sempre ali nos esperando, né, para a gente ter um diálogo com ele, sempre. E a voz do Senhor, né, tem um versículo que fala que quando ouvir as minha voz, não endureçais o coração, né? Então, quando ouvir a voz do Senhor, nós devemos estar aberta para ouvir, né, e colocar em prática a palavra do Senhor. Que o Senhor, ele é conosco, ele não desiste, ele quer que nós persevere nas orações, não ouvir a palavra, né? Que nos últimos tempos nós temos muitos ataques, né, na mente, com esses bombardeios que estão aí na internet, a gente ouvindo na televisão, toda hora passa uma notícia negativa, e até perto de nós mesmos, com tanta perca de pessoas, né, que tantas pessoas perto de nós, então a mente da gente fica meio assim, desconcentrada. Mas graças ao Senhor que nós temos essas armas, né? Temos a palavra do Senhor, e nós se volta ao Senhor, e sempre temos uma palavra, é no grupo, é um amigo, né? Sempre tem uma palavra do Senhor para nós. E que tudo que não vem de Deus é alimento para Satanás. Então, todas as palavras negativas, todas essas coisas, já é um alimento para ele. Mas graças ao Senhor que nós estamos revestidos da palavra, né? Que nem a irmã Célia falou, ela está sempre lendo a Bíblia, ela está sempre ali se alimentando da palavra. Então, é o único meio que a gente temos de como vencer o inimigo é através da palavra. E o Senhor, quando estava ali no deserto, né? Satanás queria tentar ele, mas o Senhor não usou a arma física, o Senhor usou a oração. E assim somos nós estamos usando as orações, né, para derrotar o inimigo, né? Senhor Jesus. Então, minhas irmãs, o que eu tenho para falar é isso, que eu preciso ouvir mais e falar menos. E o Senhor, ele está ali sempre ali esperando a gente falar com ele, para a gente ouvir ele, né? E quando ouvimos a voz do Senhor, o Senhor também nos ouve. Senhor Jesus. Então, no versículo ali que ela leu, né, da ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Senhor Jesus. Então, nós somos a ovelha do Senhor e precisamos ouvir a voz do Senhor e seguir o Senhor de perto, né? Graças ao Senhor por tamanhas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus. Amém, irmãs. Aleluia. Amém.
Cachoca. Amém, amém, irmã. Jesus é o Senhor. Aleluia, que Deus fala, né? Deus fala. Ó Senhor Jesus, e temos que dar ouvido, né, à voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? A irmã falou que aí fora, né, está vivendo um cenário de guerra, mas nós estamos vivendo em uma esfera de paz. Por quê? Porque nós estamos dando ouvido ao falar de Deus. Estamos dando ouvido ao falar profético, né? Ó Senhor Jesus, nós somos ovelhas, né? Propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Então nós temos que ouvir a voz do nosso Pai, a voz do nosso pastor, né? Ó Senhor Jesus, né? Então quando a gente ouve a voz de Deus e obedece, a gente sente paz no nosso espírito. Mas quando a gente faz algo, né? Quando a gente não dá ouvido à voz de Deus, né, a gente não sente paz, né? A questão da unção, né? Senhor Jesus, que possamos cada dia estar desfrutando da palavra, orando por meio da oração, né, na unidade com os irmãos, para que possamos estar ali seguindo, né, seguindo o rebanho, né, e ouvindo a voz desse Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor, ele é um Deus vivo, né, e está cuidando de nós, está cuidando dos seus filhos, né, Senhor Jesus, e vale a pena, né, a gente estar do lado de Deus, né, as coisas aí fora, né, tá tudo indo ao contrário, né, então só na palavra do Senhor, só no Senhor que a gente encontra a verdade, né, então dar ouvir ao Senhor é ser um com a verdade, né, é ler, ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus, né? Se falar essa noite foi muito encorajador, né, para que a gente possa buscar mais o Senhor, né, estar desesperado por Deus, né, em ler a Bíblia, estar ali na comunhão com os irmãos, né, desfrutando das reuniões, né, que nós só temos a ganhar, né, Senhor Jesus. Amém. Amém, Cachoca. Tatiana. Amém. Senhor Jesus. Gente, essa palavra, para mim, hoje foi uma palavra, assim, de grande salvação, porque algumas coisas ali que o Senhor compartilhou foi a minha experiência durante essa semana. Então, eu vejo que nós somos privilegiadas, né? É um privilégio realmente ouvir a voz do Senhor. Então, nós somos privilegiadas de poder ouvir a voz do nosso Senhor. E Sueli compartilhou, ela falou que a nossa arma é a palavra, né? De fato. E ali o Senhor, ele derrotou o nosso inimigo, né? O inimigo dele, o nosso inimigo, por meio da palavra. Também, né? O Senhor usava a palavra dele. Então, hoje nós podemos também vencer por meio da palavra do Senhor. Mas para a gente vencer, a gente precisa desfrutar também da palavra, né? E ela falou também, né, que da questão da oração, né, que a gente quando a gente está orando, a gente está em comunhão com o Senhor. Isso é muito importante, né? Porque por meio da oração o Senhor fala conosco também, né? E ela falou também que o Senhor está dizendo: vem, eu sou tudo o que você precisa. Ó Senhor Jesus. Aqui, Salmo 119 diz, né? Deixa eu marquei aqui, mas saiu. Acho que é 119, Deixa eu ver, meu Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, irmãs, realmente, são muitas vozes, são muitas coisas que vêm sobre nós. É por meio da internet, é por meio de alguém, são tantas coisas. E eu passei por essa experiência, né? Por esses dias, assim, nesse sentido de tantas coisas, tantas notícias, algumas preocupações de um parente meu, da minha família, entendeu? Em relação à questão de Covid. Então, assim, que graças ao Senhor não se confirmou e não há de confirmar. Mas, assim, muitas coisas. E quando chegou a noite, irmãs,
eu estava assim, parecia que tinha assim uma tonelada em cima de mim, de tanta coisa. Nesse dia eu não conseguia orar, não conseguia até o Senhor. Eu queria, mas eu não conseguia, porque eu estava tão cheia de tantas coisas. E quando foi à noite, eu disse, Senhor, eu pedi socorro ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu não aceito isso, isso não pode acontecer, Senhor. Eu preciso me aquietar. Senhor, me aquieta, Senhor. Me aquieta, que eu preciso ouvir a tua voz. E ali o Senhor me aquietou. E ali eu pude orar, entendeu? Eu pude ter comunhão com o Senhor. E eu me aquietei, me silenciei e pude ouvir muito o que o Senhor queria falar para mim. Então, de fato, né? O Senhor, ele deseja que a gente fale com ele, mas com certeza tem momentos que a gente tem que se aquietar e ouvir o que realmente o Senhor quer falar com a gente. Amém. Amém, é isso mesmo. Neide. Amém, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Amém. O celular vai se carregar aqui, eu vou compartilhar rápido aqui, que já ficou no vermelho. Senhor Jesus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. De fato, nós somos de Deus e precisamos ouvir a palavra de Deus. Se somos de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. Como saber se Deus está falando comigo? Realmente é uma pergunta, né? Como saber se Deus está falando conosco? É quando a gente realmente está orando, quando a gente está lendo, aí a gente sabe que o Senhor está falando com cada um de nós. Ouvir é muito importante, porque muitas vezes a gente fica ouvindo coisas que não agradam a Deus. Então, a gente tem que ouvir só coisa que agrada a Deus. Eu estava compartilhando com minha colega hoje, ela estava compartilhando sobre a irmã dela, Simone conhece, a Adriana. Aí ela estava falando comigo que a irmã dela está com crise de ansiedade. E a irmã dela tem tudo. Tem dinheiro, tem um filho, tem os 2 filhos que são bem-sucedidos na vida. E aí ela ficou perguntando, o que é que falta em minha irmã? Eu falei para ela, o que falta nela é realmente ouvir a palavra de Deus. É buscar o Senhor. Porque não adianta a gente ter tudo e não ter o principal, que é a palavra de Deus, que é o Senhor. Às vezes a gente, na vida da igreja, a gente passa por situações. Eu passei por situação muito difícil, mas eu fui para onde? Ouvi a palavra de Deus. O que me sustentou e me sustenta até hoje é a palavra, é a oração, é a comunhão com as irmãs. Quando a gente ocupa a nossa mente com as coisas de Deus, as coisas negativas não tem como entrar em nossa mente. Por isso, nós precisamos andar no Espírito. Porque quando a gente vive no Espírito, quando a gente lê a palavra de Deus, a situação vem, não vai deixar de vir. Mas a gente nos conforta com a palavra de Deus. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra. E agora, eu vi a mensagem de Sueli, eu vou dizer a Adriana amanhã, que ela precisa realmente buscar o Senhor. Tem tudo, mas é mesmo que não tem nada. Porque a gente pode ter o que adianta a gente ganhar um inteiro e perder nossa vida da alma. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, é buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto se deixar. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Eu toquei muito quando a Sueli falou assim, ela falou assim, né? Devemos ouvir a voz que vai dominar o nosso ser. Cheguei a me arrepiar na hora que ela falou isso. São muitas vozes, de fato, como ela falou, né? Nós estamos numa guerra, são muitas vozes. Mas nós precisamos ouvir a voz que vai dominar o nosso ser. Eu achei isso muito forte. Porque significa que quando eu não escuto a voz de Deus, que eu escuto a outra voz que não é a voz de Deus, isso me domina. Isso domina o meu ser. E é por isso que eu tenho atitudes que não agradam ao Senhor. E ela falou também que sobre o alimento. Tudo o que não é de Deus é alimento para o maligno. Então, se não é de Deus, não é a voz de Deus. Vai virar alimento para o inimigo de Deus. E
nós não podemos permitir isso. Eu lembrei do versículo lá em Lucas, quando fala, eu não lembro o capítulo, mas essa semana eu estava fazendo a leitura e eu li em Lucas, quando o Senhor falou ali da parábola do semeador, quando ele fala ali da última terra, né, ali da boa terra, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase é uma frase muito forte, porque nós temos ouvidos, mas às vezes os nossos ouvidos não é para ouvir. Às vezes o Senhor fala e nós não escutamos. Quantas vezes eu já fiz isso com minha mãe? Minha mãe falava, eu estava olhando para ela e eu não estava escutando ela. Eu pegava a minha mente e ficava pensando em outra coisa, e ela falando e eu olhando para ela. E para ela, eu estava escutando, mas eu estava pensando em outra coisa, eu estava com a cabeça em outro lugar. E às vezes é assim que acontece. Quando a serpente falou com Eva, ali no jardim, quando a serpente falou com Eva, por que Eva achou espetacular? Porque Eva só conhecia duas vozes, ela só conhecia a voz de Adão e a voz do Senhor. Ela não conhecia nenhuma outra voz. Quando surgiu uma voz diferente, o que é que a humanidade tem? Curiosidade. Quando ela ouviu uma voz que não era do marido, que ela sempre ouviu, e a voz do Senhor, que ela sempre ouviu, ela teve curiosidade. Às vezes somos curiosas, irmãs. Às vezes vem outra voz, que não é a voz de Deus, e nós temos curiosidade em escutar. Porque às vezes a voz é suave, a voz é gostosa aos nossos ouvidos. Quem é que não gosta de uma voz gostosa no pé do ouvido? Às vezes a voz é maravilhosa, aquela voz, ai, que maravilha. Aí vem a curiosidade, eu quero ouvir. Uma pessoa com uma voz dessa deve ter algo maravilhoso para falar para mim. E a Bíblia fala que Satanás, ele não brinca, né? Ele não brinca em serviço. Ele vem como um anjo de luz, como se fosse um anjo de luz disfarçado. Ele se disfarça de ovelha para nos confundir. Por isso precisamos ter intimidade. A Sueli falou assim, ó, nós precisamos estudar a Bíblia. Eu tô numa fissura com o estudo da Bíblia esses últimos tempos, por causa de Pedro Dong. Que quando ele fala um assunto, eu digo, meu Deus, eu já li isso e eu não acredito que eu nunca vi isso aí. Eu já li e nunca vi. E aí eu comecei a ter desejo, a ter vontade de buscar. Não para ser igual a ele, nunca que eu vou ser igual a ele. É um irmão experimentado, passou por muita tribulação. E hoje, onde ele está, é para nos ajudar. O Senhor o separou para nos ajudar. Mas se eu me alimento, se eu tenho curiosidade com respeito à palavra de Deus, se eu estudar a Bíblia e me alimentar, eu vou conseguir discernir as vozes. E aí eu vou escolher qual é a voz que eu quero que domine o meu ser. Então, é essa a voz que eu quero dar ouvido. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor. E eu não quero confundir a voz do meu Senhor. Satanás é imitador. É muitos anos trabalhando, tentando imitar as coisas de Deus para confundir os filhos de Deus. Porque a cada dia que passa, nós temos uma palavra edificante. Então, a cada dia que passa, estamos crescendo, estamos avançando. Então, quanto mais crescemos, fica difícil para Satanás nos enganar. Então, ele não perde tempo. Então, ele vem tentando imitar para nos confundir. Então, o que é que nós vamos fazer? Estudar a palavra, nos alimentar da palavra, ouvir a voz do nosso Deus, igual a dinheiro falso, dinheiro verdadeiro. Uma pessoa, para reconhecer o dinheiro falso, ela não olha dinheiro falso. No treinamento, para você reconhecer dinheiro falso, você só olha dinheiro verdadeiro, você só olha o dinheiro verdadeiro. No dia que chega um falso, você percebe. Então, vamos ouvir a voz do verdadeiro. Só do verdadeiro, sempre é do verdadeiro. Vamos buscar o verdadeiro. No dia que vier o falso, vamos identificar e não vamos aceitar. Ó Senhor Jesus. Então, eu quero pedir a Su para escolher uma irmã para orar, né, por essa reunião de hoje, que foi maravilhosa. E eu vou pedir às irmãs que não saiam depois dessa oração, porque depois da oração eu vou encerrar a gravação e nós vamos tirar a nossa foto, tá ok? Amém, Su? Quem é a irmã? Amém. Você está me ouvindo? Sim. Então eu mesmo quero orar. Posso? Pronto, pode. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. É com coração de humildade, Senhor. Que nesse momento eu venho diante da tua presença te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me deu. Ó, Senhor, por o Senhor me usar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor achar caminho em mim, Senhor. Poder me usar, ó, para falar de ti nessa noite. Obrigado, Senhor, por tal privilégio, grande privilégio, Senhor, poder ser usada por ti para dispensar a tua palavra. Senhor, eu te agradeço
por cada irmã aqui, Senhor. Fortalece as irmãs, guarda, Senhor. Fortalece sua vida espiritual. Ó, sua mente, Senhor, guarda. Senhor, preserve em nós uma consciência limpa, Senhor. Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, esse grupo de reunião, Senhor. Esse grupo de irmãs, Senhor. Amigas e irmãs, que tem sido modelo para nós. Senhor, muito obrigado pelo teu amor para com cada um de nós. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia por essa reunião.